Essa semana eu tava na academia pensando em todas as coisas que eu tinha que fazer quando eu saísse dali. Aí do nada, Deus começou a ministrar no meu coração: Marta, Marta, você tá ansiosa, inquieta com coisa demais. E ali ele foi me mostrando que eu tava muito preocupada com o que eu tinha que fazer, com o meu amanhã, com as coisas que eu tinha que entregar, com as promessas que ele já tinha me dado, com as coisas que eu precisava fazer pra chegar até ali, que eu tava esquecendo do mais importante, que era desfrutar da presença do Senhor em cada momento, em cada segundo, porque a minha mente literalmente tava quase saindo fumaça de tanta coisa que eu tava pensando, de tanta coisa que eu tava planejando pra fazer. Só que se a gente for parar pra pensar nos momentos de oração, onde a própria palavra mesmo fala, nos instrui a orar em todo o tempo, em todo momento, em tudo que você fizer, você glorificar o nome do Senhor, você ter a sua mente focada nele, focada nas coisas que ele tem pra você. Claro que a gente vai pensar nas promessas que Deus nos entrega, nas palavras que Deus nos fala, mas que isso não roube o lugar dele do centro da sua vida. Porque se a gente ficar pensando mais nas bênçãos, mais no que a gente precisa fazer, isso acaba virando uma idolatria. E isso Deus não se agrada, Deus não gosta. Ele não nos entrega palavras para que aquilo não vire ídolo na nossa vida. Porque pensa comigo, antes de Davi virar rei, anos atrás, Deus já tinha entregado uma palavra para ele. Deus já tinha enviado o profeta Samuel para ungir a cabeça dele como rei. Só que ele só foi virar rei depois de um tempo. E com José também foi dessa forma. Deus entregou para ele um sonho que ele ia governar muito antes dele alcançar aquela posição. Agora imagina se eles tivessem colocado aquela posição, aquele sonho, aquela promessa em um trono, em um altar que ocupasse o lugar de Deus na vida deles. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, se Deus tá te avisando, se Deus tá te confrontando, se Deus tá te alertando, tá te ensinando, é porque você é filho e ele não quer que você se perca. A gente precisa entender que Deus não nos criou só pra gente viver grandes projetos, grandes obras aqui na terra, porque se ele não tiver o nosso coração por inteiro, nada disso vai valer a pena. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você precisa entender que acima da sua promessa existe um Deus, porque se você esquece disso, aquilo que era para se tornar uma bênção acaba se tornando uma pedra de tropeço. Continua caminhando na direção da palavra que ele te entregou, mas sem perder o foco de hoje, sem perder o foco do momento, sem perder o foco da presença de Deus em cada coisa que você fizer. Prioriza o seu tempo no secreto com Deus e não só o seu momento de devocional aqui no seu ambiente secreto, mas o seu momento no secreto aqui também. Seja grato pela porção de hoje. E uma coisa que eu entendi é que Deus, ele só te entrega algo quando você estiver descansado, quando seu coração já estiver em paz, quando a sua mente não estiver tão focado naquilo. Então descansa o seu coração, porque na hora certa a promessa vai se cumprir.